Oi, gente, eu sou a Bia, aluna da FAO, e nesse módulo daremos continuidade à nossa edificação, trabalhando com os cortes e as fachadas. A primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar as nossas linhas de corte. No comando Line, eu marco 3 metros da direita para a esquerda, usando como referência a linha do telhado. É só descer reto, marcando 90 graus. Acho que eu faço essa setinha só para a gente conseguir visualizar para qual sentido o nosso corte vai estar olhando. Eu volto com o comando Line para marcar o nosso segundo corte, e esse a gente utiliza exatamente o meio da nossa casa como referência. A vista desse corte vai ser para cima, então eu desenho a nossa setinha apontando para cima também. Para começar o corte, eu vou utilizar um comando que em português chama linha inf, mas se o seu AutoCAD for em inglês é xline, xline. Ele vai abrir na barra esses subcomandos e vocês vão clicar na opção vertical. Com essa linha infinita no cursor, agora vocês podem ir clicando aonde o nosso corte vai passar. Nessa parede, vai passar por dentro da janela. Continua por dentro dessa parede do banheiro. Aquela parede lá atrás vai aparecer em vista. O vão da porta, esse detalhe da parede também vai aparecer em vista. E essas linhas vão orientar a gente na hora de desenhar o nosso corte. Eu tinha me esquecido, mas também puxem de referência a linha do beiral do telhado. Agora a gente vai desenhar uma linha que vai servir como a nossa linha de terra. E é importante que ela fique bem reta, porque senão todo o nosso desenho vai ficar torto. A partir daí a gente vai trabalhar basicamente dando offset e trim. Da linha de terra a gente vai dar um offset de 3 metros, que vai ser a medida do nosso pé direito. Depois a gente vai dar um offset de 40 centímetros a partir da linha de terra para baixo. Do pé direito a gente vai marcar 10 centímetros para cima, que vai ser a nossa laje. E a partir da laje a gente vai dar um offset de 1,10, que vai ser o ponto mais alto do nosso telhado. Agora com o comando trim a gente vai começar a apagar o que está poluindo o nosso desenho. Eu começo excluindo já as linhas infinitas, que a gente não vai utilizar para nada. Com o desenho mais limpo, eu volto com o trim e começo a aparar essas pontas que a gente não vai usar. Essas laterais que estão sobrando no nosso desenho. Eu tiro também todas as linhas que estão na parte da terra. Eu apago também todas as linhas que estão sobre a espessura da nossa laje e sobre o nosso telhado. Que essas laterais também não existem, então eu tô apagando. Agora a gente vai começar a acertar os detalhes do nosso corte. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova camada para colocar as linhas que estão aparecendo em vista no corte. Eu vou criar uma nova camada com o nome Alvenaria em Vista e colocar uma cor que ainda não está sendo utilizada. Ok, com a nova camada criada, agora eu vou verificar quais linhas que vão aparecer em vista. É importante prestar bastante atenção nessa parte para não colocar nada errado. Selecionei as 3 paredes que estão em vista e mais aquele pedacinho ali da porta e vou mudar a camada dela para alvenaria em vista, que é essa cinza. Utilizando o comando Line, agora eu vou marcar a altura dessa porta aqui. É só marcar 2,10 e fazer o fechamento da porta. Depois é só vir com o trim e já aparar as partes que não precisam da porta. A gente vai fazer basicamente o mesmo para desenhar essa janela que o corte passa por cima. Primeiro a gente marca o pé direito dela, que é de 1,60. Depois, com o offset, a gente marca a altura dela de 50 centímetros.
A gente também precisa desenhar o vidro que está dentro da janela. Então, para isso, a gente vai utilizar o line, dar um espaço de ponto 0,9. Subir uma linha perpendicular. E depois, com o offset, a gente coloca a espessura do vidro, que vai ser de ponto 0,3. Na janela, a gente precisa se atentar no detalhe de que as linhas não vão estar com a mesma espessura na impressão. E aí, para isso, a gente precisa mudar as camadas dela. Eu vou utilizar o comando Break, que o Caio ensinou no primeiro módulo, para repartir essa linha no meio e depois redesenhar na camada correta. Agora é só vir com o online, eu já estou ali com a camada alvenaria em vista selecionada e desenhar. Nosso corte já está praticamente pronto e aí a partir disso é só acertar os detalhes. O vidro da janela não tem a mesma espessura da parede, então eu coloco na espessura da janela. A última coisa para resolver, que está bem simples também, é o nosso telhado. Eu vou utilizar o comando linha inf ou xline, caso o seu AutoCAD seja em inglês, para usar como referência o centro do nosso telhado. Agora que a gente já tem definido o ponto mais alto do telhado, agora é só ligar com as extremidades. Depois a gente vai dar um offset para puxar a espessura desse telhado, que vai ser de ponto 0,8. Agora, usando o trim, a gente vai cortar essas linhas que ficaram sobrando. Apagar essas linhas guias e tá pronto. Para finalizar o telhado, a gente só precisa acertar alguns detalhes. Eu vou mudar o telhado para a camada de telhado que já estava criada. E usando o comando hatch, eu vou adicionar texturas na nossa parede e na nossa terra. Assim que você selecionar o hatch, a barra de comandos vai mudar para você escolher a textura que você quiser. A gente vai utilizar essa terceira textura, que são linhas nas diagonais. E para o lado direito, a gente vai alterar a escala dessa linha. Ali, a gente vai conseguir medir se a linha está no tamanho que a gente quer para o nosso desenho. Eu iniciei com ponto 3 e achei que a linha ficou muito espaçada, eu queria ela mais juntinha. Então eu vou fazer o quê? Eu vou alterar a escala. Eu mudei para o ponto 0,3 e eu já achei que ficou mais adequada para o que a gente queria. Depois eu vou adicionar a achura de concreto no nosso desenho. Eu volto para o comando hatch e eu vou descer as opções até achar uma chamada Arconc. Inicialmente parece que não tem nada porque ele está na escala errada, mas posteriormente a gente já arruma isso. Nesse caso eu fui manualmente mexendo na escala até achar uma que ficasse adequada para o que eu queria, e no final eu deixei com ponto 0,75. Um detalhe que eu percebi que passou batido foi essa porta que aparece em vista no final do nosso corte. Mas isso é fácil de resolver, é só puxar as linhas de construção e depois subir a altura já baseada na outra porta que a gente tem ali. Depois é só apagar as linhas de construção que a gente fez. E por último, adicionar o detalhe, que é a linha que representa o sentido de abertura das portas. Só olhar no desenho para onde que essa porta abre. É isso, tá pronto o nosso primeiro corte. Ele é bem simples, eu espero que tenha dado para entender. E na próxima aula a gente vai dar continuidade com a execução do corte bebê.